Bom dia, muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um TV Mar News nessa quarta-feira, 13 de outubro. Quarta-feira com cara de segunda, né? Mas a gente não se perde hoje, quarta-feira, 13 de outubro. A gente vai iniciando mais um TV Mar News para vocês, trazendo sempre muitas informações, as principais informações aqui da nossa capital, do nosso estado. Você encontra primeiro aqui no TV Mar News, na tua TV Mar, canal 525 da NET, claro. E a gente sempre costuma dizer que se você precisa sair de casa, não quer perder o nosso programa, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem, né? Então acessa comigo www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo lá, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, claro, também está presente nas redes sociais, então você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Confie na inteligência, faça a Apvida. Apvida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, acessando comigo www.gazetadealagoas.com.br. A gente confere aqui os principais destaques da Gazeta de Alagoas. Maceió é a quinta capital em transparência de dados sobre Covid. Sem prioridade, Alagoas é o segundo estado que mais reduziu gastos com a educação. Exército decide manter envio de carros-pipa para Sertão, coisa boa, né? Theo Higino toma posse como prefeito em Campo Grande. Violência avança 22,3% no estado, aqui no estado em setembro. Esses são então os destaques da Gazeta de Alagoas. Você vai acompanhando aí. Aqui, se você quiser se aprofundar mais nesses destaques, né, é só acessar www.gazetadealagoas.com.br e a gente agora vem trazendo informações para vocês. Olha, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, apreendeu mais de 40 quilos de cocaína na noite dessa terça-feira 12, no bairro do Jacintinho. Ninguém foi preso. Após investigação, militares se deslocaram até uma vila na Travessa Santo Antônio, onde encontraram a droga dentro de uma mala e pronta para ser comercializada. Essa foi a maior apreensão de cocaína em 2021. Ela equivale a cerca de R$ 1 milhão. E a gente vê aí as imagens exatamente desse momento, dessa apreensão dessas drogas, né? Vocês seguem aí vendo essas imagens. Importantíssima essa operação da Polícia Militar, que tira, então, de circulação toda essa droga e combate ao tráfico, né, gente? E a gente vai, então, também passando mais informações para vocês. Outra informação também policial, por meio de nota, a Polícia Militar de Alagoas informou que está apurando os fatos acerca do falecimento do sargento Alessandro Olesco, que morreu após levar um tiro para ser controlado durante um surto psicótico em Rio Largo. Segue aí as imagens também dele. A PM afirmou que já está oferecendo apoio à família de Alessandro e aos integrantes das guarnições que presenciaram o momento. Segundo os policiais militares, o sargento estava apresentando um elevado grau de agressividade e um comportamento atípico. Fica aí a imagem dele. E a gente vem nos solidarizando sempre, né, a família e informando que sim, a PM precisa prestar esclarecimentos, averiguar o que de fato aconteceu, né? Foi com o sargento da PM, poderia ser também com qualquer outra pessoa e a gente está sempre cobrando nesse sentido apurações referentes a esses casos. E a gente agora fala sobre um tema muito importante, gente. Infelizmente, os casos de Zika e dengue aqui no nosso estado têm aumentado cada vez mais. E a gente passa, então, informações para vocês a respeito de como a gente pode, então, se prevenir. Agora, Fernando Palmeira traz informações para a gente. O número de pessoas infectadas com dengue, zika vírus, além da chikungunya também transmitidos pelo Aedes aegypti, tem chamado a atenção das autoridades sanitárias. Nós estamos aqui na Superintendência de Vigilância Sanitária da CESAL, Secretaria de Estado da Saúde,
para falarmos sobre esses números e essa realidade. A gente já começa a perceber esse aumento do número de casos, né, de dengue, zika, chikungunya já com um acréscimo. Então a gente tem começado as articulações junto aos municípios para que esses municípios eles consigam fazer a captação precoce desses casos e, consequentemente, fazer o manejo clínico adequado para que esses casos não evoluam para as formas graves. E aí é importante destacar o papel fundamental da população no sentido de estar sempre priorizando as limpezas dentro das suas residências. Então é um trabalho bem importante, além do trabalho dos agentes de endemias. Então, basicamente, essa luta nesse controle aí, né, que deve, inclusive, continuar e se asseverar mais, sob pena da gente ver esses números, essas estatísticas crescerem, né? Isso, é importante que a gente mantenha todo o cuidado intradomiciliar e ele peridomiciliar também, claro, né? É bem importante a gente ali estar detectando possíveis terrenos baldios, que são aqueles que vão fazer a maior proliferação de vetor. Então, esse trabalho em articulação com outras secretarias, Secretaria de Limpeza Urbana, Secretaria de Viação e Obras, eles precisam andar juntos dentro dos municípios para que a gente consiga cada vez mais combater o mosquito da dengue, combater o vetor e que a gente não tenha tantos doentes. Já podemos apontar para uma causa desses números estarem recrudescendo? Será que a pandemia tem alguma coisa a ver com isso? Quando a gente vai analisar qualquer doença, no ano de 2021, a gente precisa levar em consideração o ano de 2020 e todo o contexto pandêmico que houve. Então, a gente sabe que naquele momento as pessoas estavam em casa e, consequentemente, a gente pode aferir ou imaginar que, possivelmente, essas pessoas elas tinham um papel dentro das suas casas de fazer uma limpeza maior. E aí, com a volta aos trabalhos da população, a gente percebe que a gente começa a ter um aumento do número de casos. O que é importante a gente destacar que no ano de 2020 os casos eles não deixaram de acontecer, mas a gente teve, consequentemente, uma subnotificação de casos. O número desses casos de dengue, chikungunya e zika vírus tem realmente aumentado, mas o que é que se pode fazer para prevenir, já que parece-me que a comunidade relaxou um quanto aí que está nos trazendo esses números que chamam a atenção? Aumentar a educação em saúde da população é um papel bem importante aí dos profissionais de saúde. A população abrir as suas portas para os agentes de endemias, que são aqueles que vão fazer esse trabalho intradomiciliar, fazendo o tratamento dessas casas. Então é importante que a população esteja de portas abertas para esse profissional importante nesse trabalho. Além disso, a população ela precisa estar sempre em contato aí com os meios de comunicação mais comuns, né? E aí hoje a gente tem as redes sociais, então se ela detecta ali qualquer local onde ela terreno baldio, prédios abandonados, e aí fazer esse contato direto com as suas secretarias municipais de saúde para que essas estejam adotando as medidas pertinentes e cabíveis para aquele local. E para concluir essa matéria que é de importância na sua informação, passe para a comunidade aí a palavra-chave que é prevenção. O que é que se pode repetir, insistir para que a comunidade participe ativamente? Para a população, nesse momento, a gente queria, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, passar o recado de que as pessoas precisam limpar suas casas, deixar suas casas abertas para que os agentes de endemias possam fazer o trabalho e estar em constante vigília e educação para comunicar às autoridades sanitárias possíveis e eventuais locais onde a gente possa ter ali acúmulo de lixo, proliferação de vetor e articulação junto com o setor saúde para que a gente consiga cada vez mais combater o mosquito e seguimos juntos no combate ao Aedes. Todas essas informações e orientações são por demais importantíssimas. É todo mundo ficar atento porque o Aedes aegypti continua, está por aí, em todo canto, está aí perto de você com essas doenças que a gente, infelizmente, já conhece muito. Prevenir é melhor e muito melhor do que remediar. Aqui da Suvisa, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Melo, canal 525 NET. Claro. Todo cuidado é pouco, né, gente? Você precisa cuidar do teu quintal e cuidar do quintal do vizinho também. Nessa hora, vale a pena a gente olhar a vida do vizinho, tá bom?
Olha só, a gente agora chama ao vivo o Viderlan Araújo, que traz informações para a gente a respeito do justiçamento. Na semana passada, nós noticiamos aqui no TV Mar News o caso daquele motorista por aplicativo que morreu após ser espancado por ambulantes ali no centro da nossa capital. E a gente traz detalhes ao vivo sobre esses casos de justiçamento aqui em Alagoas, que já se somam 45 aqui em Alagoas só nesse ano de 2021. Viderlan, as informações então com você. Bom dia para você, Porlane Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Nós estamos aqui na sede da OAB Alagoas, aqui no bairro Jacarecica, para trazer informações, já que a Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas tem trabalhado também desde 2014 para poder trazer dados a respeito desses casos de injustiçamento, e que é realmente uma situação que tem preocupado bastante, né? Quando as pessoas têm buscado, através das próprias mãos, fazer justiça sem a presença de uma lei, sem a presença de um julgamento, o que acaba sendo um processo realmente muito complicado. O que aconteceu, por exemplo, na semana passada, e nós noticiamos exatamente ali na Rua Augusta, né, na tradicional Rua das Árvores, com motorista de aplicativo, foi mais uma vez um assunto que ganhou grande repercussão. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com Roberto Moura, ele que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas. Roberto, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Eu gostaria que você falasse desse número de casos. A comissão tem acompanhado 2014, no caso que aconteceu necessariamente na semana passada, acaba se juntando a outros tantos que Alagoas tem registrado desde 2014 com esses dados que a OAB tem levantado. É isso? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. São dados estarrecedores, Viderlan. São dados estarrecedores. A Comissão de Direitos Humanos vem acompanhando com devido valor que essas questões aparecem, né? O linchamento, ele surge a partir de uma vontade de querer fazer justiça, mas ele não só não é justiça porque não guarda qualquer critérios proporcionais, tem um pouco de razoabilidade, como também avoca uma missão do Estado. Nós temos uma polícia militar, uma polícia civil, nós temos uma magistratura, o poder judiciário, que estão à disposição do cidadão para a realização da justiça. Então, a vocação, né, você tomar do Estado, esse poder, esse desejo de vingança, geralmente tende a ser sempre desarrazoado, como foi o caso do cidadão que veio a falecer na tradicional Rua das Árvores, né? Vejam, observem claramente, ele cometeu supostamente um crime de dano, um crime de lesão, e ele veio a perder sua própria vida. Qual proporcionalidade nós temos aqui? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E é essa preocupação que a Comissão de Direitos Humanos percebe e vem enfrentando contra esses casos de lixamento. O cidadão não tem direito de fazer justiça com as próprias mãos. Ele tem direito, sim, de conter o cidadão que está em flagrante delito, encaminhar para a central de flagrantes, e caso não tenha condições, conter o cidadão, chamar a Polícia Militar, para que a Polícia Militar conduza e as vítimas, as testemunhas, compareçam à delegacia para serem tomados devidos testemunhos. Esses números eles poderiam ser maiores. Vou citar mais um caso que poderia ter sido provocado também o justiçamento, que foi aquele do episódio com o bancário ali na Avenida Fernandes Lima, que apresentava alguns indícios de embriaguez, e as informações das testemunhas era que já havia realmente um certo movimento para poder começar um processo de linchamento no cidadão, se não tivesse a ação, por exemplo, dos militares que ocupam seus cargos no Tribunal de Contas, que acabou salvando a vida do cidadão. É uma questão cultural, uma questão histórica para um comportamento como esse da sociedade, uma sensação de impunidade também. Como a Comissão de Direitos Humanos da OAB enxerga essa situação, doutor Roberto? Essa situação geralmente tende a nos colocar em primeiro ponto, né? O linchamento ele não é um crime em si. Ele é uma categoria sociológica em que cidadãos acometidos por um desejo de vingança privada promovem uma série de crimes movidos por esse sentimento. Então, o primeiro ponto seria esse a ser destacado. Dizer que isso é histórico, social, no nosso Brasil, sim, certamente podemos alegar que há um historicismo dentro da nossa cultura brasileira de fazer justiça com as próprias mãos. Porque o cidadão, ele percebe que estamos vivendo uma situação de suposta impunidade, que estamos vivendo uma situação de falta de justiça. Então, atrelados a esse sentimento
de falta de justiça, esse sentimento de querer fazer justiça com as próprias mãos, de justiceiros, é que o linchamento é provocado, né? No caso da Fernandes Lima, por um exemplo, né? Do que adianta termos um judiciário, uma polícia militar, uma polícia civil, se o próprio cidadão ele realiza essa justiça, né? E isso você torna não só desnecessário, como também você passa agora a não mais querer fazer justiça, mas se colocar agora com um papel de criminoso. Porque a legítima defesa, apesar de ser uma causa excludente de licitude, ela também resguarda uma proporcionalidade, né? A atuação da legítima defesa de terceiros, ela resguarda uma proporcionalidade. Naquele caso não havia legítima defesa. O crime já tinha ocorrido. Então, o caso correto era conter o cidadão. Se qualquer cidadão comete um crime impelido por esse desejo de vingança, você pode cometer, inclusive, um homicídio. Por exemplo, o caso concreto na Rua das Árvores pode ser enquadrado como uma lesão seguida de morte, pode ser enquadrado, inclusive, como homicídio consumado. Existe toda uma questão, inclusive homicídio qualificado por um motivo fútil, quiçá. Mas podemos pensar em determinados casos, a delegada Ana Luísa vai analisar as motivações que levaram ao crime, as circunstâncias, e aí, no caso concreto, poderemos debater quais são as questões ali inseridas e a tipicidade do delito. Agora, doutor Roberto, falar um pouquinho dos caminhos que o cidadão deve percorrer até chegar à Comissão de Direitos Humanos da OAB. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas em caso, por exemplo, de flagrante, de uma situação que possa ser constatada naquele momento, como acionar a comissão, é possível fazer esse acionamento de forma antecipada antes da polícia? Perfeito. O primeiro ponto, ao verificar um crime e ao ser impelido dessa vontade de querer fazer justiça com as próprias mãos, é entender que não é o seu papel fazer justiça com as próprias mãos. O seu papel é de conter, né? Qualquer do povo pode prender em flagrante, né? Então, prender aquele cidadão significa você conter se ele estiver fugindo, significa chamar a polícia para que a polícia tome as devidas providências. O primeiro ponto seria esse, chamar a polícia militar, né, para que ela tome as devidas providências. Segundo ponto, encaminhar para a Delegacia de Polícia Civil para que seja instaurado uma auto-prisão em flagrante ou seja aberta uma portaria para que seja investigado. O terceiro ponto, caso venha a ter uma inércia do poder estatal, contactar as comissões, a sociedade civil pública, né? No caso, a Comissão de Direitos Humanos, ela faz esse papel, né? Inclusive, para todo cidadão que se vê afrontado em qualquer ótica dos direitos humanos, os contatos da nossa Comissão de Direitos Humanos é direitoshumanos@oab-l.org.br ou pelo telefone DDD 82 99104 7116. Então, todo e qualquer cidadão que veja que as instituições não estão funcionando regularmente e que precise de um auxílio da sociedade civil pública através da OAB e da sua Comissão de Direitos Humanos, pode estar nos procurando através desses meios de comunicação para que as providências sejam tomadas e a OAB oficie os órgãos estatais para que sejam tomadas as devidas providências. O que é que poderíamos classificar como crimes contra os direitos humanos para o nosso telespectador entender o que é crime contra os direitos humanos e o que não é? Por favor, doutor. Então, o crime contra os direitos humanos, por exemplo, vou trazer um caso concreto, né? No caso da Rua das Árvores, por um exemplo, nós tivemos uma série de problemas estatais no caso. Por exemplo, a Polícia Militar não é devido à Polícia Militar encaminhar o cidadão para o HGE. Nós temos um problema aí do Estado frente ao caso concreto. Não é papel da Polícia Militar também fazer uma pressão para que o cidadão saia do Hospital Geral do Estado. Um outro ponto é que o cidadão deveria ter tido os devidos cuidados no Hospital Geral do Estado, com os exames, com todos os pontos ali inerentes aos cuidados humanos que aquele cidadão deveria ter diante de uma série de agressões que ele sofreu naquele momento. O quarto ponto é que o policial civil, o delegado de polícia civil, não precisava ter ouvido ele naquele momento. Poderia ter ouvido o flagranteado em outro momento, né? Então, diante de uma série de questões que o Estado provocou, né, supostamente, né, precisa ser investigado, precisa ser aberto procedimentos administrativos disciplinares em um inquérito policial para se investigar o caso concreto, o Estado cometeu, supostamente, um crime contra o ser humano diante de sua inércia, diante de sua incapacidade estatal frente a esse caso. Então, temos aqui um afronto aos direitos humanos. Então, todo e qualquer poder público, poder estatal, que não dê respaldo, que não garanta a dignidade humana, que não garanta e que afronta os princípios mais básicos do ser humano, vocês podem procurar a Comissão de Direitos Humanos, que ela está aberta a todo e qualquer cidadão do nosso Estado. Uma última colocação a respeito dessa situação. Como a comissão tem acompanhado e quais as providências que a comissão vai tomar através das esferas judiciais para tentar também dar celeridade na apuração desse caso?
Então, a comissão já solicitou acompanhamento, né, no caso concreto. Estamos oficiando os órgãos para acompanharmos de muito perto, né, o inquérito policial instaurado a partir da delegada Ana Luísa. Também iremos oficiar todos os órgãos envolvidos aqui, Hospital Geral do Estado, Polícia Militar, a Polícia Civil, para verificar possíveis infrações disciplinares cometidas pelos servidores públicos no caso concreto. Entendemos que não foram tomadas as providências que deveriam ser, e esse ser humano veio a óbito exatamente por um suposto inércia estatal. Então, devemos tomar todos os cuidados e responsabilizar a quem de direitos for. Muito obrigado, então, ao doutor Roberto Moura, ele que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas, Porlane, trazendo informações importantes sobre casos de justiçamento e, naturalmente, nesse caso mais recente, que na semana passada acabou também transformando em vítima um motorista de aplicativo durante uma passagem na Rua das Árvores, em que uma colisão acabou provocando uma reação da população, segundo informações, e que realmente gerou todo esse transtorno e levou realmente a vida desse motorista a óbito, né, horas depois do ocorrido. Nós vamos continuar acompanhando o caso e, para finalizar essa minha passagem, gostaria de trazer rapidamente alguns números que a Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas tem feito desde 2014. 38 casos de justiçamentos com 8 óbitos somente em 2014. Em 2015, 36 casos. 2016, 35 casos de justiçamento. Lembrando que em 2015 teve 3 óbitos e em 2016, 6. Em 2017, 81 casos de justiçamentos com 15 óbitos. 2018, 116 casos de justiçamentos com 13 óbitos. Em 2019, 123 casos de justiçamento com 15 óbitos. E em 2020, 83 casos com 17 mortes. Lembrando que são casos exatamente até agora registrados em 2021 com 5 óbitos. Então são situações, tem 45 casos já registrados, o ano ainda não acabou, mas são números que realmente são considerados números alarmantes na ótica da Comissão de Direitos Humanos da OAB e, naturalmente, como cidadão, também posso dizer que estou chocado com essa situação no comportamento, na reação da sociedade sem as esferas judiciais. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, daqui a pouquinho, de outro ponto da cidade, estaremos de volta na programação da TV Mar para trazer mais informações. Por que isso está acontecendo, né? Por que isso acontece? Por que as pessoas vão lá fazer justiça com as próprias mãos e cada vez mais esse número tem aumentado, né? Será que é a descrença no poder público, a descrença na segurança pública, ou seria apenas intolerância mesmo? Ou a garantia de impunidade? Tudo isso precisa ser estudado e a gente precisa combater, né? A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente conversa aqui no nosso estúdio com o presidente da Câmara Municipal de Maceió, Galba Neto. É já já.